Moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade e em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio é aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, deixe o like, enfim, mas principalmente comente o que você acha em relação ao tema que a gente vai comentar no vídeo de hoje, que você já viu aí no título, que é o assédio do futebol europeu pelo atacante Léo Chu, atacante que está emprestado pelo Grêmio ao Ceará e que agora na última rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Botafogo na quinta-feira às 9h30 da noite, fará seu último jogo com a camisa do Ceará, já que o empréstimo era válido por uma temporada. Então, Léo Chu não será mais jogador do Ceará e volta ao Grêmio para aí sim o Grêmio ver o que vai fazer com o futuro deste jogador. O entendimento interno é de que o Léo Chu está pronto para ser utilizado no time principal. É uma postura que não é utilizada de maneira muito concreta pelo Grêmio, né? Utilizar jogadores para emprestar para outros clubes, mas foi a situação que o Grêmio entendeu que o Léo Chu talvez fosse uma situação mais adequada para o futuro desse jogador. Por quê? Porque o Grêmio já tinha, na época, o PP para a ponta esquerda, tinha o Ferreirinha que estava sendo lançado, então, na época, a diretoria do Grêmio entendeu que não haveria espaço para o Léo Chu ganhar rodagem. Com isso, o Grêmio emprestou o Léo Chu e hoje o Léo Chu é um jogador que deixou de ser uma promessa das categorias de base do Grêmio para ser uma realidade, que tem uma temporada inteira praticamente jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, já tem uma amostragem muito grande. A amostragem é essa que, por exemplo, o Ferreira teve que conseguir no Grêmio, através de oportunidades escassas que vem recebendo. Então, esse entendimento do Grêmio foi fundamental para o Grêmio avaliar o Léo Chu da melhor maneira possível e entender que sim, agora o Léo Chu está pronto para ser utilizado no plantel do técnico Renato Portaluppi. Por enquanto, o técnico Renato Portaluppi, que a gente ainda não sabe o futuro dele. Mas, dito isso, que o entendimento interno do Grêmio é de que esse jogador tenha que permanecer no clube e que ele vai ser utilizado como uma peça importante para a próxima temporada, tem um ponto que pode fazer mudar o destino do Léo Chu e até mesmo com que ele não jogue mais pelo Grêmio, que é o assédio dos clubes europeus em relação ao atacante que está voltando do Ceará por empréstimo. Pelo que a gente conseguiu apurar de informação, o Grêmio teve, no caso, 3 propostas em mão pelo Léo Chu. Uma já é sabida de todo mundo, que foi recusada pelo Amiens da França, um valor que o Grêmio não considerou interessante para negociação na época. O Grêmio acabou nem ouvindo muito, era uma negociação de cerca de 30 milhões de reais, o Grêmio considerou um valor bem baixo e acabou não dando andamento na negociação. Mas a gente conseguiu a informação sobre 2 propostas e aí a gente tem que ser sincero com vocês, que a gente não conseguiu identificar o clube realmente que fez a proposta, mas a gente conseguiu identificar os valores, mais ou menos, os valores aproximados que essas 2 propostas seriam, tá? E cuja essas não foram respondidas pelo Grêmio ainda. A primeira delas é de um clube da Major League Soccer, ou seja, dos Estados Unidos, que seria de aproximadamente 4 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do Léo Chu. O Grêmio tem 100% dos direitos econômicos do Léo Chu, então a proposta da Major League Soccer lá dos Estados Unidos, né, da Liga Norte-Americana de Futebol, seria de aproximadamente 4 milhões de dólares por 70% dos direitos do jogador. O mercado norte-americano está investindo bastante em jovens talentos, vale lembrar, por exemplo, que pagou aí quase 15 milhões de dólares na negociação pelo atacante Brenner, atacante do São Paulo, que fez um bom campeonato brasileiro e foi vendido ao Cincinnati Futebol Clube lá dos Estados Unidos também. Então o mercado norte-americano está olhando para o futebol brasileiro com bons olhos e o Léo Chu foi um alvo de algum desses clubes da Major League Soccer, né, da primeira divisão, digamos assim, do futebol norte-americano, mas essa proposta está na mesa do Grêmio. E tem uma outra proposta também, que aí a gente não conseguiu identificar o clube também, mas a gente sabe que é uma proposta de aproximadamente 10 milhões de euros, que dá hoje na cotação atual, obviamente, aí cerca de 63, 64 milhões de reais. A gente não conseguiu identificar o clube e o país, a gente não conseguiu essa informação, mas essa informação é muito recente ainda, de que o Grêmio tem uma proposta de aproximadamente 10 milhões de euros pelo futebol do Léo Chu. Então, é o destino do Léo Chu que está, nesse momento, na mesa do Grêmio sendo avaliado. Por um lado, tem a situação, por exemplo, que aconteceu com o TT, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk, de poder fazer uma grande negociação sem o jogador jogar e aí perder, né, talvez aquele potencial do jogador em ele se valorizar, como, por exemplo, aconteceu com o Everton e com o PP, mais precisamente o Everton, que foi vendido por 22 milhões de euros. Então, hoje, 10 milhões de euros talvez pode ser muito, mas, por outro lado, o jogador também pode valorizar ao ponto de valer o dobro se ele render tudo aquilo que é esperado pela diretoria, pela torcida, enfim. E só que tem um outro ponto também, que é aquela questão de não aproveitar a situação e lá na frente acabar se decepcionando. Isso aconteceu com outros jogadores, por exemplo, mais específico que a gente sabe aqui, o Luan,
que teve proposta do futebol russo lá em 2017, acabou não indo, depois foi vendido ao Corinthians já com uma queda de rendimento e com um valor bem menor do que era esperado na época. A negociação com o Spartak Moscou iria render algo em torno de 15 milhões de euros para o Grêmio. Então, tem essas duas situações e esses dois pontos estão sendo debatidos pela diretoria do Grêmio em relação ao que fazer com o atacante Léo Chu. Já sabe que o PP ficará no Grêmio até o dia 30 de junho, então o Grêmio já começa aí a se movimentar para saber quem serão os substitutos do PP. Já tem o Ferreira, que é um elemento certo, provavelmente vai subir o Elias para o time profissional, e aí não se sabe o que vai fazer com o Léo Chu. É uma situação boa, digamos assim, e claro, o jogador vai ter uma interferência direta na decisão do Grêmio de vender ou não, até porque, como já falou o próprio presidente Romildo Bolzan nessas entrevistas que o Grêmio divulga aí, né, na conversa com o presidente que eles falam lá, no papo com o presidente, aliás, o Grêmio entende que o jogador tem que ficar, o Grêmio entende que o jogador é uma peça importante, vai ser uma peça importante, aliás, no elenco principal para 2021, mas tem situações de fora que a gente identifica, obviamente, como propostas, né? A gente interpreta como isso, que são propostas e que podem mudar esse destino. Basicamente foi isso que o presidente Romildo falou. Então, o próprio presidente já deixou em aberto também essa questão do Léo Chu. Então, essa informação, o Grêmio tem algumas propostas e o Léo Chu vem sendo muito assediado pelo futebol do exterior e quem sabe possa aí acabar não jogando pelo Grêmio, ou pelo menos jogando por um tempo bem menor do que se era esperado, beleza? Então essa é a informação do vídeo. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, deixa o like, comente, vou reforçar para você comentar. Você acha que o Grêmio deve vender o Léo Chu? Você acha que o Grêmio deve aproveitar? Você acha que o Grêmio deve aceitar as ofertas? Qual oferta? Enfim, comente aqui embaixo que a gente está curioso para saber, beleza? Foco total agora na quinta-feira no jogo contra o RB Bragantino, né? 9h30 da noite para terminar o Campeonato Brasileiro, e aí depois temos aí 2 fins de semana em que tudo é Copa do Brasil. O Grêmio faz as finais contra o Palmeiras no dia 28 de fevereiro e no dia 7 de março lá em São Paulo, beleza? Grande abraço para todo mundo, valeu, até a próxima e tchau!